Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Trabalhadores fazem greves contra privatizações. Matéria de Luiz Cláudio de Paiva Júnior, do MLC, Movimento Luta de Classes, do Rio Grande do Sul. Nas últimas semanas, greves e manifestações populares foram promovidas em vários estados contra privatizações e em defesa do serviço público gratuito e de qualidade. Tantas mobilizações não são mera coincidência, mas consequências de ataques em série que alguns governantes vêm promovendo contra a administração pública. Em São Paulo, trabalhadoras e trabalhadores do metrô, da Companhia Paulistana de Trens Metropolitanos, CPTM, e da Sabesp decidiram cruzar os braços em greve unificada no último dia 3 de outubro contra o plano de privatizações do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. No mesmo dia, servidores das 3 esferas de poder também fizeram atos em todo o país contra o projeto de reforma administrativa, a PEC 32. Em Porto Alegre, trabalhadores paralisaram contra o leilão da Carris, empresa centenária de ônibus que iniciou suas atividades em 1872. Os grevistas visavam pressionar o governo a desistir da venda das últimas 21 linhas ainda sob gestão municipal, que representam 22% de todo o sistema de transporte público da cidade, além das ações da companhia, terrenos e ônibus. Privatização é precarização. A lógica da gestão de um negócio privado é colocar os lucros em primeiro plano, enquanto o atendimento das necessidades da população é visto como simples meio para acumular capital. São conhecidos os casos de empresas públicas privatizadas que se tornaram grandes fontes de reclamações pelos maus serviços prestados, péssimo atendimento ao público e altas tarifas. Como são as empresas de telefonia privadas nos anos 90, que só entre 98 e 2003 aumentaram as tarifas em 30% acima da inflação, fazendo o povo brasileiro pagar pela telefonia mais cara do mundo. Em Belo Horizonte, depois das privatizações do metrô, as passagens ficaram as mais caras do Brasil, em R$ 5,30, e centenas de trabalhadores foram demitidos. No Rio de Janeiro, a concessionária Light Energia, privatizada em 1991, enviou um comunicado à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, no início do ano, alegando falta de caixa para manter as operações no estado e pedindo autorização para aumentar a tarifa. Como sempre, os grandes capitalistas mobilizam seus meios de comunicação de massa para promover uma campanha de deslegitimação dos movimentos grevistas e convencer a população a se opor às paralisações. Argumentam que as greves são prejudiciais à população e que os grevistas devem se limitar a pautas puramente trabalhistas, não políticas. No entanto, a própria Constituição Federal prevê o direito de greve sem restrições desse tipo, deixando claro que compete aos trabalhadores decidirem quais interesses devem ser defendidos por esse importante instrumento de luta social. Ainda assim, os tribunais da Justiça do Trabalho costumam decidir contra os trabalhadores que paralisam em razão de pautas políticas, instituindo assim uma limitação inexistente na norma constitucional e desvirtuando a função própria do direito do trabalho, o qual acolhe o princípio jurídico da proteção ao trabalhador diante da sua posição econômica inferior à do patrão. Ou seja, a justiça burguesa usa o processo trabalhista para negar o próprio direito e reprimir os movimentos grevistas. Greve política é legítima. Antes de pertencerem a uma determinada categoria profissional, os trabalhadores e suas famílias estão inseridos no conjunto da sociedade e sofrem os efeitos das políticas econômicas e sociais adotadas pelos governos burgueses. Na luta de classes, os capitalistas detêm o controle das fábricas, terras, bancos, além de possuírem um capital gigantesco para financiar campanhas eleitorais e formar bancadas parlamentares a seu favor. A classe trabalhadora, por sua vez, só tem sua capacidade de organização e mobilização social para fazer valer seus interesses. Historicamente, os direitos sociais, como férias e descanso semanal remunerados, licença maternidade, jornada de trabalho de 8 horas e outros, foram conquistados com muita luta política, cujo instrumento principal de mobilização social e pressão sobre o poder público foi a greve. Portanto, todo o apoio deve ser dado aos trabalhadores grevistas nas suas reivindicações políticas, que devem contemplar pautas do interesse de toda a sociedade, como a revogação das contrarreformas neoliberais, a trabalhista, previdenciária e do ensino médio, questões ambientais, promoção de reformas estruturais e econômicas, como, por exemplo, para combater a injustiça do sistema tributário, que cobra mais imposto dos trabalhadores do que dos ricos. A greve, mais do que um direito posto, é uma ferramenta da luta de classes que precisa ser ampliada. Você ouviu uma matéria da edição 281 do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente.
Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui e não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.